Agora, Augusto, você já contou sobre esse episódio, mas que o Silvio lembrou quando você encontrou com o Jair Bolsonaro aqui no hospital em São Paulo, logo depois do episódio da facada. O que mais te chamou a atenção, Augusto, quando você entrou na sala, né? Justamente o aspecto do ventre dele aí, já tinham suturado tudo, mas você via calombos, deformações daquilo que você percebia que seriam perenes. E você percebia o tamanho, as dimensões, né, que tomou essa facada depois que o cara retorceu a faca, ele girou dentro para matar mesmo. E estavam comigo, nesta sala estavam o Bebiano, quando eu entrevistei, e o Carlos Bolsonaro. Os dois acompanharam a cirurgia em Juiz de Fora. Ali foi um milagre também, porque apareceu um rapaz que tinha voltado dos Estados Unidos, um dos médicos que participaram da cirurgia, tinha feito um curso sobre esse tipo de problema nos Estados Unidos e tinha voltado pouco tempo antes. Ele foi localizado, trabalhava em Juiz de Fora, foi e conseguiu, o Bebiano acompanhando, ele conseguiu naquele mar de sangue, é tudo localizar o ponto exato aí que precisava ser suturado e para estancar, né, a hemorragia. E você não sabia sequer de onde vinha. A hemorragia foi gravíssimo. E se a faca se deslocasse milímetros para a esquerda, ela ali não teria solução. E eu fui só, o Bolsonaro pediu, e por recomendação médica, que eu deveria interromper a entrevista se ele começasse a tossir, qualquer tipo de tosse, para se ver a gravidade do estado. Eu argumentei que seria bom ele dar entrevista justamente porque já haviam passado alguns dias e ele era o único que não tinha comentado isso aí. Aí começaram aqueles boatos, etc. É bom, só mostrar como está. Né? E o Bebiano também argumentou nessa linha. O filho dele, o Flávio, que acompanhou a entrevista, porque ficou combinado que se ele começasse a tossir, eu passaria a fazer perguntas ao Flávio enquanto examinavam o pai. É uma coisa grave mesmo. E ele falou, acho que uns 40 minutos, né, Silvio? Foi por aí. Falou uns 40 minutos. Sim. E foi uma entrevista muito comovente. Aí porque eu me lembrava dos caras que duvidavam do que eu estava vendo. Ali, ele não morreu por muito pouco, muito pouco. Foi gravíssimo. O Adélio Bispo foi um homem treinado para matar. Ele deu um golpe que deveria ser fatal e por muito pouco não foi. Pois é, Ana, e 7 anos se passaram e Jair Bolsonaro então segue sentindo os efeitos dessa facada, exatamente, e a gente acompanhou ele um pouco nesse vídeo que ele publicou nas suas redes sociais, onde ele compartilha essa rotina na UTI, né? A gente vê ele caminhando ali com bastante esforço, a gente acompanha as imagens, ele com uma sonda no nariz, andando ali com o apoio dos médicos, dos enfermeiros, e enfim, é uma recuperação lenta, provável que ele fique aí por mais 2 semanas hospitalizado, mas a gente felizmente acompanha aí esse dia a dia, né, essa rotina aí pós-procedimento cirúrgico, que claro tem que ser acompanhado aí com muita cautela. Aliás, ele consegue enfrentar isso aí com humor, ele tem mais de mal-humorado, então, porque quando eu entrei eu estava todo vestido de preto, e porque você é padre? Né? Eu falei assim, eu sou, mas eu não dou extrema unção para ninguém. Para acalmá-lo. Mas eu vi uma coletiva dos médicos e um dos médicos disse que ele já fez uma piadinha, Augusto. Então ele já está com bom humor, apesar de tudo. Ana? Você vê, né? Quando políticos têm essa conexão orgânica com seu eleitorado, que são políticos que apresentam propostas e debates importantes para a nação, mas que também mostram esse lado humano do humor,
Isso não há sidônio, secom, marqueteiro que consiga produzir ou reproduzir isso. No atentado de 1981 contra Ronald Reagan, e olha, não estou comparando Ronald Reagan com o presidente Bolsonaro, porque eu sei que tem gente que gosta de cortar, né? De cortar e juntar as coisas da maneira que convém para inventar as coisas e distorcer o que falamos. Mas em 1981, quando o Reagan sofreu um atentado, ele chegou, a bala entrou de ricochete assim no carro, perto do pulmão dele, né? O serviço secreto colocou ele dentro do carro rapidamente, eles correram para o hospital, não havia sangue também. O agente do serviço secreto passou a mão nele, não tinha sangue, de repente ele começou a tossir. O Augusto disse, né, sobre a tosse ali do presidente, ele começou a tossir e começou a tossir um pouco de sangue. Correram para o hospital, claro, e já o hospital já preparado para receber o Reagan, já direto para a sala de cirurgia, ele já com aquela máscara de oxigênio. E foi quando os médicos hoje contam, né? Alguns escreveram livros sobre aquele dia, aquela recuperação do Reagan. Ele tirou a máscara já no caminho ali para a sala de cirurgia e ele disse para os médicos, né? Eram 4, 5, 6 médicos levando para uma sala que ele encontraria muitos outros médicos. Ele tira a máscara e fala: "Eu espero que vocês sejam republicanos", né, fazendo aí uma alusão de que ele era um presidente republicano e que democratas poderiam tirar, né, não ajudá-lo como deveria. E aí o médico, que era um democrata, disse: "Senhor presidente, essa noite todos nós somos republicanos". Então, esse tipo de conexão, o presidente Bolsonaro tem muito isso, essa coisa orgânica de brincar, de olhar nos olhos, na época da pandemia, quando ele foi para a ONU, discursar, né? E, o presidente não tem carteira de vacinação porque ele não quis se vacinar, ele não pode entrar nos restaurantes. Ele comeu pizza na esquina, numa esquina de uma pizzaria de esquina de Nova York, com seus assessores, os seus seguranças. Então, isso, para a turma da intolerância, para o verdadeiro gabinete do ódio, isso para eles é o terror, porque você não consegue produzir isso quando isso não é orgânico, quando essa relação real, essa relação de afeição com seu eleitorado é uma afeição de um político que quer propor reformas importantes para o país, que compõe, durante o seu governo, pastas ministeriais extremamente técnicas. Ele que delegou funções, olha, isso aqui é com o Tarcísio, isso aqui é com o Paulo Guedes, ele delegou funções importantes para os melhores em cada área e teve a humildade de fazer isso, né? Porque o PT é aquela coisa, só o Lula fala, só o Lula acha, só o Lula que decide as coisas sobre o Brasil. Então não tem, eles podem contratar vários sidônios, eles não vão conseguir produzir essa conexão que o presidente Bolsonaro tem até na entrada do hospital, as pessoas ali, né, aplaudindo o presidente, boa sorte em oração. Acho que o Lula pode esbravejar, pode dizer que é homem do povo, mas nessa passagem aqui pela Terra, e nós católicos acreditamos, né, só em uma, ele não tem isso. Ele não tem. Pode gastar o dinheiro que for, que essa conexão com o eleitorado, com quem de fato precisa de um bom governante, o PT e o Lula não têm.